Hoje nós vamos falar sobre o que eu faço enquanto o meu marido não muda. Esse foi uma palavra que Deus me inspirou a compartilhar no grupo de Mulheres em Construção, a qual nós estudamos a palavra e falamos também sobre ciência, sobre cura da alma. E nesse dia que veio essa palavra sobre a minha vida, eu senti muito forte da parte de Deus, de compartilhar com essas mulheres sobre isso. Por quê? Porque a sociedade impõe um peso muito grande sobre nós. A cobrança que nós temos que ser perfeita, temos que ser a mulher de Provérbios que dá conta de tudo. E através dessa palavra, eu, nesse mesmo dia, ouvi alguns relatos de algumas mulheres que falaram que já não sabia mais o que fazer por conta de estarem esperando a mudança. E as reclamações são, ele não me ajuda dentro de casa, eu faço tudo sozinha, ele não chega junto na vida das crianças, ele não ora comigo, ele não faz a metade do que ele deveria fazer. E sabe o que é o pior? É que a metade desses pais são ímpios e as outras metade, a outra parte, ela tá dentro da casa do Papai do Céu. Ele tá lá servindo as pessoas, ajudando, mas não tem comprometimento nenhum com a sua própria casa. E o que eu falei nesse dia para elas? Que há um lugar de cura enquanto ela espera. A Bíblia vai dizer que há um lugar de paz pra gente em meio às guerras. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Que enquanto você espera a mudança dele, deixa Deus mudar você. No vídeo anterior, eu falei que quando as mulheres estão doentes, os filhos se tornam crianças carentes. Por quê? Porque a mãe, ela tem um papel muito forte de nutrição. O pai tem um papel e a mãe tem outro papel. E o papel da mãe é instruir, é nutrir emocionalmente, fisicamente. A organização. Uma criança que tem a parte da organização, da nutrição, do afeto, carinhosa, ele tende a ter uma mãe mais presente. Então eu queria dizer para você neste dia, busque a sua cura, busque se conhecer, busque saber o que você gosta, porque quando eu vou falar por minhas experiências que foram muitos anos, quando você se preocupa em mudar o outro, você tem um desgaste emocional muito grande, que você acaba não focando em você, você adoece e ele continua fazendo o que ele faz. Ninguém é ruim à toa. Eu costumo dizer que todos nós fazemos alguma coisa porque aprendemos aquilo ali. Então, esse homem difícil, senta e escuta a história dele. O homem é mais difícil de arrancar, sim, mas quando você começa a entender, ele foi um pai que não teve uma referência, ele foi um pai que só teve o pai dele para trazer o alimento, ou ele foi o pai que o pai apresentou um lugar de prostituição. Ele foi uma criança que apanhava muito, ele teve que dar conta de algumas coisas, sempre tem uma história. Mas aí o que eu faço? Eu tenho que ficar com a história dele? Não. Enquanto ele não busca ajuda, você pode buscar a sua. Porque se você não suporta isso tudo nele, você também, atrás disso tudo, tem algo que te faz mal, que é a intolerância, que é a raiva, que é a crise de ansiedade, porque você fica querendo que tudo aconteça. Então, eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso. Vai buscar a sua autocura, vai buscar o seu momento de reflexão com Deus, vai buscar o seu momento de você ter um pouquinho de contato com a natureza e fazer as técnicas das respirações que eu costumo ensinar lá dentro do grupo, porque quando você trabalha a sua respiração, você traz equilíbrio sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Você já viu alguém ter uma crise de ansiedade? Eu já tive uma.
E dentro do que eu entendo hoje, ali chegou, eu já tive duas, dentro do auge, assim, pra mim. Um dia eu tava na escola bíblica e do nada me deu uma crise de choro, uma ansiedade, uma agonia. Eu saí daquela sala e na época tinha uma irmã que ela era psicóloga e ela começou a falar assim, respira. Aí eu respirava e soltava, respirava e soltava. E ali, depois de algum tempinho, ela me ajudou umas 3 vezes. Na época eu não tinha entendimento nenhum do que era isso, não procurei mais, mas aprendi algumas coisas com ela e comecei a praticar. Mas é paliativo, tratou um sintoma e não a causa. E depois, uma vez que eu estava com um excesso muito grande de responsabilidade. Eu sempre fui muito responsável desde criança. Por conta do lar que eu vim, né, eu tive que trabalhar muito cedo. A minha mãe sempre fez o que podia por nós, mas eu entendi que eu precisava trabalhar por algumas necessidades pessoais. E eu comecei a trabalhar muito cedo. E depois, no casamento, por ter ido por um relacionamento muito nova e sem maturidade, de ambas as partes, a responsabilidade continuou, não financeira, mas emocional. E ali teve uma vez que eu tive uma crise de choro, muito forte. Eu chorava, 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 parecia um cachorro, de dentro para fora, rivando. E na hora eu não entendi, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E depois eu falei, Senhor, por que eu tô assim? Eu tenho buscado a Tua presença, o meu espírito tá bom. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava cuidar do meu emocional. Porque teve uma somatizou todos os problemas de infância até a fase adulta, foi somatizando e eu tive uma crise. E ali eu comecei a entender, foi quando o Senhor me direcionou para essa área científica e através, né, do entendimento, dos processos, eu comecei a trabalhar o meu emocional e liberando as emoções que estavam guardadas. Aquela sobrecarga, aquele peso, aquela responsabilidade era muito grande. E às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo, como eu também não sabia na época, mas eu entendi. E depois, com a ajuda, né, da área de uma pessoa que entendia, que foi uma amiga minha, que ela é uma psicóloga assim, incrível, e ela falou, juntou, e quando junta, né, a gente infarta, a gente pode ter um AVC, uma tensão muito grande. Então eu queria te encorajar a buscar a sua ajuda, o seu momento de ficar sozinho, o seu momento de você se amar. O que você gosta de fazer? Eu pergunto isso nos atendimentos, a pessoa não sabe. Não sei. O que você gosta? Você gosta de ver o quê? Você gosta... Não sei. A pessoa não sabe nada dela. Então você precisa ter esse tempo, porque você vai ver que conforme você vai buscando a sua autoajuda e a sua autocura, o peso do outro não vai ficando tão pesado, porque na verdade junta o teu peso com o peso dele. Aí você começa a chocar um com o outro. E quando você busca o seu, você começa a ter paz, você começa a ter equilíbrio. E você começa a entender que ele também é reflexo de uma infância difícil como a sua. E você vai olhando para ele com um olhar de misericórdia. Então, enquanto seu marido não muda, busque ajuda do alto, busque ajuda de alguém. Tenha uma tarde de café com você, vai ao salão, busque um processo terapêutico, porque é muito necessário. Se precisar, um psiquiatra, porque tem pessoas que já passaram do nível. E qual é a diferença? O psiquiatra ele vai te passar um remédio para você dar uma desacelerada, para você trazer o equilíbrio de volta, mas quando você vai buscar ajuda do psicólogo, ele vai começar a te trazer técnicas e mostrar para você um pouco a sua história. E você vai entender que atrás de uma história difícil, tem ali uma pessoa também difícil. E quando você busca a terapia é algo, dependendo da terapia, ela é algo que ela vai tratar a causa. O método que eu atendo, ele é um método muito incrível, porque ele é, todo construído para a mulher. Ele trabalha a ciclicidade da mulher, ele trabalha
a carga emocional que essa mulher teve na barriga da mãe, numa gravidez muito difícil. Deus não transforma casamento. Eu tô cansada, cheguei agora, eu trabalhei o dia inteiro. O que você tá fazendo? Não grita comigo. Deus transforma pessoas, e pessoas transformadas transformarão os seus casamentos. Eu quero te convidar para estar conosco em nossa mentoria Construa-se, um lugar para mulheres que estão totalmente cansadas e sobrecarregadas em sua vida física, emocional e espiritual e em sua família, onde o casamento parece que só traz peso. Eu quero te ensinar a viver a vontade e a verdade de Deus em uma plenitude total, para que depois você possa ser a mãe e a esposa que Deus sonhou para você. Junte-se a nós em nossa mentoria. Você nunca mais será a mesma.